Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto e voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os disléxicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Pequeno Manual do Católico. Este pequeno manual do católico não é um catecismo. Ele não pretende ensinar a doutrina católica, apesar de responder algumas perguntas relativas a ela. O objetivo maior é ensinar aos católicos a prática da Igreja em detalhes que são como que consequências do dogma. Após décadas de abandono da verdade, tanto por parte das autoridades do Vaticano como por parte dos bispos em suas dioceses e dos párocos em suas paróquias, os católicos acabaram perdendo certas noções básicas, outrora conhecidas de todos. Além disso, muitas questões tornaram-se comuns no mundo decomposto de hoje, e foram sendo introduzidas sem orientação dos padres, e, pior, são praticadas de modo errado, por vezes pecaminoso, com o incentivo dos sacerdotes desse progressismo avassalador. Quando a graça divina toca um coração e o leva de volta à tradição, ao estudo do verdadeiro catecismo, assistência à missa de sempre, essa pessoa chega carregada de equívocos sobre esses elementos práticos da vida católica, e, muitas vezes, permanece no equívoco por muitos anos. As respostas que desenvolvemos neste manual são baseadas no ensinamento constante da Igreja ao longo dos séculos, tal como aparecem nos textos do Magistério da Igreja, no Código de Direito Canônico e nas normas litúrgicas praticadas pela Igreja antes da catástrofe do Concílio Vaticano II, quando todo esse belo edifício foi demolido. Nossa intenção é levar às almas um conhecimento mais apurado da beleza da vida católica, para que não sintam vergonha de serem católicas, não pactuem com o mundo que é contra Deus e contra a Igreja, e pratiquem com amor e devoção a vida ensinada pelo exemplo dos santos, pela sabedoria dos papas, e pelas leis da Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Dom Lourenço Fleischmann da Ordem de São Bento. A Santa Missa e outras obrigações. O Santo Sacrifício da Missa. O que é a missa? A missa é o sacrifício da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que se realiza sobre o altar. Como pode ser a missa o sacrifício de Jesus se este morreu na cruz há 2000 anos? Pelo rito da Santa Missa, o mesmo sacrifício realizado há 2000 anos torna-se presente novamente, de um modo novo, um modo sacramental, ritual, incruento, ou seja, sem derramamento do sangue, mas verdadeiro e eficaz. Por que dizemos que a missa é o mesmo sacrifício, presente de modo sacramental? Porque nela aquele mesmo sacrifício de Jesus se apresenta diante de nós através de sinais sensíveis que realizam a graça sacramental. Estes sinais são as espécies do pão e do vinho, que na consagração se transformam no corpo e sangue de Jesus pelas palavras que o sacerdote pronuncia. A missa é, então, um sacramento? Sim, a missa é, ao mesmo tempo, verdadeiro sacrifício e também o sacramento em que se realiza a Eucaristia, que é a presença real de Jesus na hóstia consagrada. Essa presença de Jesus na hóstia consagrada é um símbolo. Ao contemplar a sagrada hóstia, o que vemos não é a forma humana de Jesus, e sim a aparência de pão e de vinho, que permanece após a consagração.
Por isso, dizemos que essa presença de Jesus na hóstia faz-se por um símbolo, a realidade que se vê é sinal de outra que não é vista. Mas seria uma heresia afirmar que seja apenas um símbolo, como se não houvesse a presença real. Jesus está realmente presente na hóstia com todo o seu ser, toda a natureza humana e toda a natureza divina de Jesus estão presentes na sagrada hóstia. Toda a substância do pão e do vinho se transformou milagrosamente em corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. A Igreja Católica dá um nome especial a essa transformação? Sim, a Igreja definiu o termo transubstanciação como sendo o único capaz de exprimir o milagre que se opera na transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus. Por que dizemos que a missa é um sacrifício eficaz? Porque, pela presença real de Jesus, nós recebemos não apenas a graça sacramental da Eucaristia, mas o autor mesmo da graça, Jesus Cristo, nosso Deus, a quem adoramos de joelhos. Jesus presente realmente na hóstia é a maior graça que uma alma pode receber nesta vida. De que modo podemos receber a Jesus na Eucaristia? Podemos recebê-lo pela Santa Comunhão, sendo a Eucaristia um sinal sensível do sacrifício de Cristo. Quando comungamos, recebemos Jesus como alimento de nossas almas. Ele vem ao nosso coração de um modo muito real e eficaz. Como podemos nos preparar para receber a Jesus no coração? Antes de tudo, com uma boa confissão e com o arrependimento sincero dos nossos pecados. Devemos também viver sempre na presença de Deus, consagrar nosso dia a Ele desde o levantar e, ao deitar, agradecer as graças recebidas. Durante a Santa Missa devemos estar atentos ao que acontece no altar, de preferência seguindo o texto mesmo da missa no missal. Existe algum momento da missa que seja mais importante do que outros? O mais importante momento da missa é a consagração. Assim que foram ditas as palavras da forma sacramental, o celebrante eleva a hóstia e o cálice para serem vistos pelos fiéis. Todos devem estar de joelhos, compenetrados, silenciosos em adoração, porque é naquele momento que acontece a transubstanciação. Existe algum outro momento em que devemos estar de joelhos obrigatoriamente? Sim, quando o sacrário está aberto, quando a comunhão é distribuída aos fiéis, e quando o celebrante dá a bênção final. O templo de Deus. A igreja é a casa de Deus, lugar de oração, lugar de silêncio. Nela, nada de profano deve entrar. Toda a vida de uma igreja deve girar em torno das coisas de Deus, principalmente do seu culto, do seu louvor, do seu sacrifício. Qual é a parte principal de uma igreja? O altar é a parte principal da igreja, ele é o seu centro e sua razão de ser. Todo altar é de pedra, pois desde o início dos tempos, é sobre a pedra que se realizam os sacrifícios. No Antigo Testamento vemos diversos exemplos de sacrifícios oferecidos sobre altares de pedra: o de Noé, quando sai da arca; o de Abraão, quando se preparava para imolar Isaque; o de Jacó, quando acorda do sonho, etc. A igreja mantém este costume. Porém, o sacrifício oferecido na missa já não é apenas figurativo do verdadeiro sacrifício, como eram aqueles do Antigo Testamento, mas o próprio sacrifício por excelência, o único verdadeiramente agradável a Deus, o sacrifício de seu Filho.
Qual a primeira coisa que devemos fazer ao entrar numa igreja? Molhando os dedos na água benta, fazemos o sinal da cruz. Caminhamos até o lugar em que vamos ficar, fazemos a genuflexão e nos ajoelhamos para rezar. O que é uma genuflexão? É um ato de adoração pelo qual dobramos nosso joelho direito até tocar o solo e depois voltamos à posição normal. Em que momento devemos fazer a genuflexão? Devemos fazer a genuflexão quando entramos na igreja, antes de sair dela, e a cada vez que passamos na frente do sacrário. Existe algum outro tipo de genuflexão? Sim. Devemos genufletir com os dois joelhos sempre que o sacrário estiver aberto, ou que o celebrante estiver elevando a hóstia na consagração de uma missa, se entrarmos nessa hora na igreja, ou, ainda, se o celebrante estiver distribuindo a comunhão. Também devemos fazer genuflexão com os dois joelhos quando o Santíssimo Sacramento estiver exposto na custodia, para nossa adoração. Como se faz esta genuflexão com os dois joelhos? Devemos nos pôr de joelhos completamente, fazer uma leve inclinação com a cabeça e nos levantarmos em seguida. Além da água benta, da genuflexão e da oração, o que mais se pede quando se entra numa igreja? Devemos estar vestidos e calçados corretamente, isto é, não usar bermudas ou shorts, nem chinelos, nem camisetas de alça. As camisas devem ter mangas. Os homens e rapazes devem evitar roupas com desenhos espalhafatosos, de esportes e coisas parecidas. As mulheres não podem entrar numa igreja com os ombros descobertos, sem mangas, com blusas curtas ou com mini saias. Além disso, é de todo inconveniente cruzar as pernas dentro da igreja, conversar, usar celulares, ou qualquer outra atitude que falte com o respeito devido pelo lugar sagrado. É obrigatório para as mulheres o uso do véu? Sim, este é o costume que a tradição preservou. Desde São Paulo até bem pouco tempo, sempre foi pedido às mulheres que cobrissem a cabeça dentro da igreja, com véu, lenço ou chapéu. Não somente porque está assim na Bíblia, mas também porque isso favorece o recolhimento e a oração. Porque as mulheres devem ir à igreja de saias. Se existe uma veste feminina que deixa a mulher mais composta, modesta, e mesmo elegante, é a saia. Por isso a igreja sempre manteve o costume das saias ou vestidos para as mulheres. Some-se a isso que as roupas apertadas e curtas favorecem a falta de recato, sendo impróprias para o culto divino. Por isso, a saia deve ser abaixo do joelho. Estes são critérios postos em prática pela tradição católica, e isso tem mantido um ambiente mais propício ao recolhimento, próprio para a oração. Como podemos saber que a Sagrada Hóstia está presente no sacrário? O principal sinal da presença do Santíssimo é o véu que cobre o sacrário. Este véu, que se chama conopeu, costuma ter a cor dos paramentos do dia. Além do conopeu, deve sempre haver uma lamparina acesa perto do sacrário, se o Santíssimo lá estiver. Se o sacrário estiver vazio, devemos fazer a genuflexão? Não. Diante do sacrário vazio fazemos apenas uma inclinação ao altar e ao crucifixo. Para indicar que o sacrário está vazio,
a lamparina deve estar apagada, e o conopeu, levantado ou ausente. A missa vai começar. Em que momento devemos entrar na igreja para assistir à missa? Devemos chegar sempre alguns minutos antes do início, para nos recolhermos na oração, preparar o missal e, sendo necessário para a comunhão, nos confessarmos. É permitido chegar atrasado à missa? Não é permitido chegar atrasado à missa porque seria uma falta de respeito para com Deus, além de evidente prejuízo espiritual para as almas. Existe alguma ordem formal da igreja sobre isso? Sim, um dos mandamentos da igreja diz: assistir à missa completa todos os domingos. E se acontecer algum imprevisto no caminho? A igreja tolera pequenos atrasos não culposos. Por isso ela considera que, chegando à missa dominical, ou de festa de preceito, até o evangelho, pode-se ainda comungar. No entanto, é preciso evitar o atraso. O prejuízo é muito grande quando se perdem as leituras e o sermão da missa. Qual o melhor lugar para se assistir à missa? Em princípio, qualquer banco da igreja deveria servir para boa assistência. Na prática, constata-se que as pessoas que ficam no fundo têm a tendência de se dispersar, se distrair, conversar, fazer sinais aos vizinhos, chamando a atenção para coisas que nos desviam do essencial. Evidentemente, esses costumes são prejudiciais para as almas, e podem chegar a ser pecado. Qual o melhor modo de se assistir à missa? Usando o missal latim e português podemos acompanhar as belíssimas orações que a igreja reza durante o Santo Sacrifício. Com o missal também podemos acompanhar melhor os gestos e ritos, que são explicados passo a passo. As pessoas que não conseguem usar o missal devem se concentrar, seja no silêncio interior, seja rezando o terço, mas sempre meditando nos santos mistérios que se realizam no altar. Existe um modo de se entender melhor as diversas orações que compõem uma missa? Sim. Uma divisão lógica dos textos pode nos ajudar a nos localizarmos. Devemos, antes de tudo, distinguir entre 1. O ordinário da missa, são as orações fixas que se rezam em todas as missas. 2. Próprio da missa, são as orações daquele dia em particular. No próprio de toda a missa existem 3 antífonas, introito, ofertório e comunhão. As antífonas são pequenos textos que introduzem um salmo. Na missa, os salmos que seguem essas 3 antífonas ficam reduzidos a um versículo, como podemos ver no missal. 3 orações, coleta secreta e pós-comunhão. A coleta é a oração sobre os fiéis, sobre as nossas necessidades espirituais. A secreta é a oração sobre as secretas. Expressão antiga usada para designar o pão e o vinho separados no ofertório para serem consagrados. A pós-comunhão é a oração de ação de graças pelo alimento sacramental que acabamos de receber. 2 leituras, Epístola e Evangelho. Entre as 2 leituras incluem-se curtas meditações, que variam de acordo com a época do ano litúrgico, gradual, aleluia, trato. Existem ainda outras divisões que possam ajudar a assistir à missa? Sim.
Considerando a missa sob o aspecto cronológico, podemos distinguir nela 3 partes: a missa dos catecúmenos, a missa dos fiéis e as orações finais. Como se chama a primeira parte da missa? Chama-se missa dos catecúmenos. Foi assim chamada porque, sendo formada pela parte penitencial e pela de instrução, era assistida também pelas pessoas que se preparavam para o batismo, os catecúmenos. Estes deviam deixar a igreja após o credo. Assistir aos santos mistérios era uma graça reservada aos batizados. Já não se mantém este costume, mas o nome permanece. Também se chama esta parte de antemissa. Quais são as orações da missa dos catecúmenos? Podemos dividi-las em 3 partes. 1. Orações ao pé do altar, com o Salmo 42 Judica-me. E o Confiteor, Introito, Coleta. 2. A parte da instrução, Epístola, Evangelho, Sermão. 3. O credo, ou profissão de fé católica, como para confirmar o que se ouviu. Qual a segunda parte da missa? A segunda parte da missa é a chamada Missa dos Fiéis. Na antiguidade, só permaneciam durante a missa dos fiéis aqueles que, já sendo batizados e tendo podido confessar-se, estavam aptos para assistir ao santo sacrifício e comungar. Quais as orações ou partes da missa dos fiéis? Podemos distinguir 6 partes na missa dos fiéis. 1. Ofertório e com oferecimento do pão e do vinho que serão consagrados. 2. Prefácio, longo canto que exprime o mistério da missa do dia. 3. Cânon, a parte central da missa, com as mais belas orações, rezadas em silêncio pelo celebrante, e que tem seu ápice na consagração. 4. Pai Nosso, rezado apenas pelo celebrante porque este ocupa o lugar de Cristo, que o rezou sozinho para ensiná-lo aos apóstolos. Segue-se o rito da comunhão. 5. Abluções, como são chamadas as purificações dos vasos sagrados, e as orações finais. Qual a postura que devemos adotar ao longo da missa? Para bem acompanhar a cerimônia da Santa Missa, devemos ficar de joelhos. Durante as orações ao pé do altar até o final do Kyrie, nas missas de paramentos roxo ou preto, até o fim da coleta. Do final do Sanctus até antes do Pai Nosso. A partir do Agnus Dei durante toda a comunhão, até que o padre reze a antífona da comunhão. Na bênção final. De pé. Durante o Glória. Durante o Evangelho. Do Orate Fratres até o fim do Sanctus. Do Pai Nosso até o Agnus Dei. Na antífona da comunhão até o fim do Ite Missa Est. Durante o último Evangelho. Sentados. Durante a epístola até que o celebrante entoie o Evangelho. Durante o ofertório até que se entoie o Orate Fratres. É permitido, mas não recomendado, sentar-se após o fechamento do sacrário depois da comunhão. Nunca se sentar durante a distribuição da comunhão ou com o sacrário aberto. Seria uma falta não estar de joelhos, salvo em caso de doença. Durante a consagração.
a partir do Ite Agnus Dei quando o padre mostra a hóstia, até que o sacrário seja fechado. Na bênção final. O que se deve fazer após a comunhão? Quando nos levantamos da mesa de comunhão, carregamos Jesus no coração. Toda a nossa atenção deve estar voltada ao hóspede divino, que nos vem visitar com tanto amor e misericórdia. Portanto, devemos guardar uma atitude compenetrada, o olhar voltado para baixo, silêncio na alma e no corpo. Chegando ao nosso lugar, ficamos de joelhos, procuramos fechar os olhos e rezar em silêncio, saboreando este encontro sublime com nosso Salvador. Podemos também, para ajudar a concentração, rezar as orações tradicionais de ação de graças, que se encontram no próprio missal ou nos livros de oração. Qual deve ser nossa atitude quando o celebrante entra paramentado para a missa? Sempre que o celebrante passa paramentado, entrando para a missa ou saindo após a celebração, devemos estar de pé, por respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, que o padre representa. Quando o celebrante sair da igreja, no final da missa, devemos sair também? Quanto vale um só instante com Jesus presente em nós? Vale a pena prolongar nossas orações e nosso silêncio, principalmente se considerarmos que, durante a semana, são raros os momentos de silêncio e oração. Fiquemos alguns instantes com Jesus em ação de graças, após a Santa Missa. O padre também volta à igreja para rezar. Procuremos não impedi-lo de fazer sua ação de graças. Uso do missal. Como podemos nos localizar melhor quando seguimos a missa no missal? Para compreender melhor o uso do missal, devemos assinalar que na parte central do livro se encontra o ordinário da missa. É a parte fixa que se reza em todas as missas. Põe um marcador reservado para o ordinário. Em torno do ordinário encontramos as seguintes partes, assim localizadas. Temporal. Na parte que precede o ordinário estão as missas próprias para o tempo, que, por isso, constituem o temporal. Este engloba todas as missas dos domingos ao longo do ano, além de algumas outras missas que podem cair em dia de semana, e que celebram mistérios da vida de Jesus Cristo, Natal, Epifania e outras. Põe um marcador reservado também para o temporal. Santoral. Na parte que segue o ordinário vem o santoral, que relaciona as missas dos santos. É dividido em duas partes. Primeiro, comum dos santos. São missas indicadas para diversas classes de santos, comum dos confessores, comum dos mártires, comum das virgens, etc. No dia do santo está indicado o número da página onde se encontra o texto da missa comum a ser rezada. Põe um marcador para o comum dos santos. Segundo, próprio dos santos. São as missas indicadas para o dia dedicado ao santo. Junto com a missa vem uma breve notícia histórica sobre a vida de cada um deles. Vale a pena abrir todos os dias o missal para acompanhar o santo do dia. Põe um marcador para o próprio dos santos. Missas votivas são as que rememoram algum mistério fora da sua data, e que podem ser celebradas quando não houver nenhuma missa indicada naquele dia. Missas dos defuntos. Além do texto das diversas missas específicas para os defuntos, encontramos nessa parte do missal as orações que devemos fazer nos enterros,
para pedir a Deus pelos nossos parentes e amigos do purgatório. Manual de orações. Muitas orações, ladainhas, consagrações, hinos, cânticos se encontram ainda na parte final do missal. Não deixe de conhecer profundamente todas elas. Os 5 mandamentos da Igreja. Além da assistência à Santa Missa, o que mais é pedido aos fiéis? A Santa Igreja, em sua sabedoria e para o bem de nossas almas, para a maior glória de Deus, e para nossa salvação, pede ainda outras obrigações, que devemos procurar realizar com espírito de obediência e amor por Deus nosso Senhor. São os chamados mandamentos da Igreja. Quais são os mandamentos da Igreja? Os mandamentos da Igreja são 5. Primeiro, assistir à missa inteira aos domingos e dias santos de guarda. Segundo, confessar-se uma vez por ano, pelo menos. Terceiro, comungar por ocasião da Páscoa. Quarto, fazer jejum e abstinência nos dias prescritos. Quinto, dar o dízimo segundo o costume. Porque a Igreja nos obriga a confessar e comungar na Páscoa. Nessa festa, que é a mais importante do ano litúrgico, centro dos mistérios da vida de Nosso Senhor, a Igreja considera que todos os católicos devem realizar esse mínimo de amor por Jesus sacramentado. Cumprir este preceito não significa que esta comunhão seja suficiente. O ideal seria que comungássemos todos os domingos, mas a obrigação da comunhão pascal nos impele a fazer um bom exame de consciência. Muitas pessoas receberam a graça da conversão devido à confissão para a comunhão pascal. Quais os dias santos de guarda? Na Igreja Universal, são dias santos de guarda. Oitava de Natal, ele indicador ordinal masculino de janeiro. Epifania, 6 de janeiro. São José, 19 de março. Ascensão de Nosso Senhor, data variável. Corpus Christi, data variável. São Pedro e São Paulo, 29 de junho. Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto. Todos os Santos, ele indicador ordinal masculino de novembro. Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro. Cada país tem legislação própria quanto aos dias feriados. Nos dias santos de guarda feriados, a missa é de preceito, uma obrigação para todos os católicos. Quando essas datas festivas não são dias feriados civis, deve-se, ao menos, fazer um esforço verdadeiro para ir à Santa Missa. Quais os dias de jejum obrigatório? Atualmente, apenas a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Mas o espírito da Quaresma nos move a jejuar com maior frequência, mesmo não sendo de obrigação. Nada nos impede de jejuar, por exemplo, em todas as sextas-feiras da Quaresma, ou nas 4 têmporas, que marcam as mudanças das estações do ano. Ainda é de rigor a abstinência de carne às sextas-feiras? Sim.
Em toda sexta-feira do ano devemos nos abster de comer carne, podemos comer peixe. Em honra e em memória das dores da paixão de Cristo. Porque existe a obrigação do dízimo. Os padres não recebem salários, mas se dedicam em tempo integral às almas. Vivem atentos a todas as necessidades espirituais, e muitas vezes, às necessidades materiais dos seus fiéis. Portanto, nada mais justo que as famílias provejam a subsistência do seu padre. Como se paga o dízimo? Cada família costuma deixar no início do mês uma quantia para este fim. Ela varia de acordo com as possibilidades de cada um. Mas todos devem estar atentos para não faltar, de modo a cumprir esta grave obrigação que a Igreja nos impõe, em nome da caridade e que não deixa de reverter-se no bem dos próprios fiéis. Os outros sacramentos. O batismo. O comportamento das criancinhas. Porque devemos batizar as crianças assim que elas nascem. As crianças devem ser batizadas nos primeiros 8 dias de vida, para se tornarem filhas de Deus logo que vêm ao mundo. Retardar-lhes esse nascimento espiritual é causar-lhes um grave prejuízo. Porque a Igreja exige que os padrinhos sejam católicos praticantes e com vida sacramental regular. Como a salvação eterna é o principal bem que devemos alcançar, a Igreja estabelece a paternidade ou maternidade espiritual, que deve ser exercida pelos padrinhos, para ajudarem os pais a educarem seus filhos na fé católica. Eles não poderiam exercer essa sublime missão, se não tivessem verdadeira vida católica. Isso quer dizer que a principal obrigação dos pais para com seus filhos não é lhes dar saúde e escola. Apesar de ser também obrigação dos pais cuidarem da subsistência e da saúde dos seus filhos, a principal obrigação que contraem é a de educar seus filhos para a vida eterna. As crianças de colo são obrigadas a assistir à missa dominical? A obrigação de ir à missa só existe quando a criança começa o catecismo, ou seja, a partir dos 3 ou 4 anos. Porém, é de extrema importância que elas adquiram o costume da ida semanal à igreja, de modo a ingressarem com naturalidade no ritmo do cumprimento do preceito dominical. O que fazer para que as crianças se comportem bem na igreja? De um modo geral, os pais não devem deixar as crianças tomarem conta da situação. As inclinações da sensibilidade se mostram em qualquer idade, pois elas fazem parte da natureza decaída após o pecado original. Quando a criança ainda não atingiu a idade da razão, 6 a 7 anos, é preciso dar a ela a noção do bem e do mal segundo o seu modo de conhecer. É pouco produtivo ficar pedindo e conversando com bebês e criancinhas. É preciso ensinar que os pais decidem o que a criança pode ou não pode fazer. Em todas as épocas, em todas as civilizações, é pela dor física proporcional que se mostra à criança o bem e o mal. Mas palmada não causa trauma à criança. Antes da idade da razão, a palmada proporcional, sem raivas ou violências, é como um remédio amargo, tendo aprendido a obedecer desde bebê. Na medida em que a criança cresce já não será preciso o corretivo. Traumas só aconteceriam se os pais quisessem bater em crianças grandes, por não lhes terem ensinado a obedecer quando podiam fazê-lo.
E se, mesmo assim, a criança continuar falando ou chorando? Nesse caso, o pai ou a mãe deve levar a criança para fora da igreja, de modo a não atrapalhar os demais. Mas que sempre voltem nas horas mais importantes, como a consagração e a comunhão. A primeira comunhão. Existe uma idade certa para fazer a primeira comunhão? O Papa São Pio X decretou, em 1910, que as crianças devem fazer a primeira comunhão quando souberem distinguir o pão da hóstia consagrada. Em geral isso ocorre na idade da razão, mas algumas crianças já estão prontas aos 5 ou 6 anos. Então não é obrigatório já ter feito todo o catecismo? Algumas crianças, tendo apenas o conhecimento básico do catecismo, adquirem a noção clara da fé, na presença real de Nosso Senhor na Sagrada Hóstia. Neste caso, pode acontecer de ela ser admitida na primeira comunhão, após a qual poderá e deverá continuar seus estudos do catecismo. Existem outros sinais de que a criança está pronta? Sim, existem outros sinais, como o grande desejo de receber Jesus no coração, o esforço de praticar as virtudes cristãs, a piedade e o gosto pela oração. Porque, nas paróquias, as crianças só comungam aos 10 anos. Uma das marcas da crise da igreja é o atraso imposto às crianças na recepção dos sacramentos da iniciação cristã. Os inocentes são excluídos da Santa Mesa. Por outro lado, os padres admitem todo tipo de abuso, como comunhão de divorciados, de não católicos, de pecadores públicos, etc. Quando uma criança comunga só aos 10 anos, já está contaminada pelo espírito do mundo e tem mais dificuldades para mergulhar no amor de Nosso Senhor. A confissão dos adultos e das crianças. Pode-se confessar os pecados diretamente a Deus? Apesar de ser importante colocarmos todos os dias nossos pecados na presença de Deus, Nosso Senhor exigiu dos católicos que, para receber os sacramentos, tenhamos confessado nossos pecados a um padre ordenado, no confessionário. Quais são as vantagens de se confessar a um sacerdote? Em primeiro lugar, obedecemos à vontade de Jesus Cristo. Em segundo lugar, temos a certeza de fé de que, fazendo uma boa confissão, recebemos efetivamente a absolvição dos nossos pecados. Por fim, recebemos uma penitência a ser cumprida para diminuir a nossa pena temporal. Em que consiste uma boa confissão? A confissão é completa e eficaz quando inclui os seguintes elementos. 1. Confissão vocal de todos os pecados, sem omissão de algum. 2. Verdadeiro arrependimento, ou seja, dor por termos ofendido a Deus. 3. O bom propósito de, confiados na ajuda da graça divina, não cometer mais aqueles pecados e nenhum outro. 4. Absolvição válida do sacerdote. Porque recebemos a penitência no final da confissão. A absolvição dos nossos pecados apaga completamente a pena eterna, mediante as condições da boa confissão. A pena eterna é a aversão a Deus, e no inferno, são as trevas em que não se vê a Deus. Porém, a absolvição do padre não apaga a pena temporal, porque esta não está sujeita às condições da boa confissão, e sim aos atos do penitente, que manifestam, na vida prática, o seu arrependimento, orações, sacrifícios, esmolas etc.
A penitência que o padre nos impõe, no confessionário, serve para diminuir a pena temporal. O que aconteceria se morrêssemos sem apagar toda a nossa pena temporal? Os que morrem em estado de graça, mas ainda tendo alguma pena temporal a cumprir, vão para o purgatório, local de fogo purificador, antes da entrada no céu. Qual deve ser a frequência das confissões? Aos adultos basta a confissão mensal. Mas não é bom demorar mais do que isso para voltar ao confessionário, já as crianças necessitam se confessar com mais frequência, talvez mesmo uma vez por semana, pois é no confessionário que elas vão adquirindo a melhor consciência dos pecados. A crisma. Qual a idade ideal para receber a crisma? Quanto mais o mundo ataca as crianças, mais se torna necessário para elas serem fortificadas com o sacramento da crisma. Costumamos apresentar às crianças no ano seguinte aquele da primeira comunhão, mas não antes dos 7 anos. Porque as paróquias só admitem, para a crisma, jovens a partir dos 14 anos. Essa novidade desses tempos de crise é, verdadeiramente, uma lástima. Não tem sentido protelar a crisma do jovem adolescente para um momento em que ele já estará contaminado pelas impurezas e maus desejos desse mundo. Ao contrário, quanto mais cedo as crianças vão sendo contaminadas, mais cedo precisam da fortaleza espiritual da crisma, que os toma soldados de Cristo. São aceitáveis as mudanças feitas no sacramento da crisma depois do Concílio Vaticano II? Não podem ser. Também a crisma foi contaminada pelo espírito revolucionário. Por 3 motivos devemos considerar como duvidosas as crismas realizadas atualmente no Brasil. Primeiro, por uma mudança da matéria do sacramento. Já não é obrigatório o uso do azeite de oliveira, adota-se qualquer óleo vegetal. Segundo, por uma mudança na forma sacramental, a forma latina tradicional foi abandonada e substituída pela forma oriental. Esta, em sua redação latina seria válida, porém, a tradução equivocada, feita sob os auspícios da CNBB, torna-a inválida. Terceiro, por uma mudança na intenção do ministro, todos os bispos, ao crismarem, devem querer impor na alma do crismando um novo sacramento, com um efeito muito preciso, que é a recepção do Espírito Santo por um novo meio de presença em nós, tornando-nos soldados de Cristo. Ocorre que, atualmente, os bispos dizem que a crisma é uma confirmação do batismo, o que é um erro grave. O nome de confirmação que se dá também à crisma significa o estado de maturidade espiritual que a alma adquire por este sacramento. A extrema-unção é a morte. É correto administrar a extrema-unção a qualquer doente ou idoso? A extrema-unção só pode ser administrada aos doentes graves em perigo de morte, pois é um sacramento de preparação para a morte. É por isso que ele recebe o nome de extrema-unção? Sim, o nome correto é extrema-unção, a derradeira consagração que purifica os 5 sentidos do corpo e prepara a alma para essa terrível passagem que é a morte. O nome unção dos enfermos é, pois, vago e insuficiente para exprimir a realidade desse sacramento. Existe um momento ideal de chamar o padre para ministrar a extrema-unção? Os familiares dos doentes graves não devem esperar que o enfermo já tenha perdido a consciência para pedir a extrema-unção. Ao contrário, é muito importante que o doente possa fazer uma boa confissão,
que possa acompanhar as unções feitas pelo sacerdote, e seja consolado pela oração da igreja. Quais as obrigações do católico para com seus idosos e doentes? Nossos parentes mais idosos ou doentes devem ser tratados com toda a caridade, acompanhados todos os dias em suas necessidades, envolvidos pela presença de todos da família, o que lhes dá alegria e consolação na dor. Triste é o espetáculo dos doentes abandonados em hospitais ou asilos, entregues a enfermeiros ou cuidadores, sem quase nunca receberem a visita de algum parente ou amigo. Nesse sentido, é importante o esforço da família para que nossos doentes não fiquem abandonados também no Concílio Vaticano II, entubados e lagados, à espera de uma morte fria e sem consolação. Pode-se ordenar o desligamento de aparelhos nos doentes terminais? Os chamados meios extraordinários da medicina devem ser utilizados na medida em que sirvam para a recuperação do doente. Para muitos doentes terminais, eles já não servem senão para prolongar indefinidamente o momento da morte. Nesses casos, é lícito manter apenas os meios ordinários da medicina, remédios e analgésicos, cuidados gerais e alimentação. Seria um crime e um grave pecado retirar esses meios ordinários. Existe a chamada morte cerebral? A morte cerebral é uma invenção moderna que visa aliviar a consciência de médicos e familiares para que os doentes em coma irreversível possam ser retalhados em seus órgãos. É preciso se opor com veemência a essa concepção comercial da morte. O que é, então, a morte? A morte é a separação da alma e do corpo, dando início ao processo de desorganização celular. Isso só acontece quando o coração para de bater, o que é diferente da chamada morte cerebral. Como o católico deve lidar com a morte? Não é com o espírito do mundo, desesperado e revoltado, que devemos encarar a morte. A esperança sobrenatural da salvação nos proíbe esse espetáculo emotivo e superficial. Mas para isso, é preciso proporcionar aos nossos doentes o socorro dos últimos sacramentos. É lícito procurar a própria morte? Como nossa vida não nos pertence, mas é um dom de Deus, não é lícito procurar a morte, nem para os doentes terminais, nem para si mesmo, pelo desespero do suicídio. Não é cruel permitir que um idoso incapacitado ou um doente grave prolongue o seu sofrimento? Todos nós temos um motivo para aceitar a cruz que nosso Senhor nos reserva. Primeiro, porque assim comungamos com as dores que Jesus Cristo aceitou sofrer por nós. Depois, porque, pela aceitação das nossas dores podemos satisfazer, ou seja, pagar pelos nossos pecados e pelos pecados dos nossos familiares e amigos. Além disso, nosso sacrifício pode ser aplicado por Deus para a conversão de muitos pecadores e pelas almas do purgatório. Existem obrigações para com nossos mortos? Sim. A principal e constante obrigação é a oração pelo sufrágio das almas do purgatório. A maior obra de caridade que podemos realizar por nossos mortos é a encomendação de missas pelas suas almas, sobretudo nos dias de aniversário do nascimento ou do falecimento. É também importante a visita ao cemitério, para rezar o terço junto ao túmulo dos nossos falecidos. Mas o cemitério não é um lugar lúgubre e triste. Ao contrário, o cemitério é um lugar de paz e oração.
Por isso devemos manter sempre em ordem, arrumado e florido, os túmulos dos nossos mortos. O que devemos pensar da cremação dos defuntos? A prática constante da Igreja é fortemente contrária à cremação, salvo nos casos de guerra ou epidemia. Do contrário, devemos enterrar nossos mortos na terra, para significar a certeza da ressurreição da carne, dogma do nosso credo. Além disso, constata-se nesse atual costume da cremação, um espírito pagão e materialista, alheio à certeza da espiritualidade da alma humana. O sacramento da ordem. Qual deve ser a reação da família quando um jovem decide ser padre? Trata-se de uma imensa graça para toda a família a vocação sacerdotal de um jovem, ou a vocação religiosa para ambos os sexos. Portanto, a família católica só pode se alegrar com esse chamado de Deus para um dos seus membros. Por que tão poucas vocações surgem em nossas famílias? O motivo do desaparecimento das vocações é a crise da Igreja, causada sobretudo pelo Concílio Vaticano II, que esvaziou toda a sacralidade do sacerdócio e dos ritos sacramentais. Existem outras causas para a diminuição das vocações? Sim. Outra causa é o liberalismo atual, no qual são criadas as nossas crianças. Mesmo nas famílias católicas, tudo é permitido. Não se forma o gosto pela leitura, pela piedade, pelas obras de caridade. Além disso, a televisão e a internet, as redes sociais e o uso do celular mantêm nossas crianças presas a um mundo imaginário e impuro, onde dificilmente brota o amor verdadeiro por Jesus Cristo. O que fazer para aumentar as vocações? Cabe aos pais e professores devolverem para as nossas crianças os critérios de virtude que abandonaram. Que os pais voltem a rezar todos os dias com seus filhos, que exijam deles o respeito pela autoridade divina, paterno-social, que não permitam o uso da televisão, da internet e dos celulares para crianças, substituindo-os por atividades que fortaleçam a inteligência e a vontade, que formem seus filhos para a pureza do corpo e da alma, e o caráter próprio do menino e da menina, além das demais virtudes do lar. O matrimônio é a família católica. Por que os católicos se casam na igreja? Os católicos se casam na igreja porque Jesus Cristo instituiu um sacramento especial para a vida da família. Este sacramento do matrimônio confere graças próprias para a educação dos filhos e o bom convívio dos esposos. É, então, proibido aos católicos casarem-se apenas no cartório. Diante de Deus, seria nulo o casamento dos católicos apenas no cartório. Todos os batizados devem se casar pela chamada forma canônica, que exige a presença do pároco ou de um padre por este delegado, para abençoar o casamento. Porque a igreja ensina que a procriação é a finalidade primeira do casamento. Toda a sociedade é formada em torno de uma finalidade específica, com vistas a alcançar o seu fruto. O casamento, sendo a formação de uma sociedade familiar, possui a finalidade específica da geração dos filhos, o mais belo fruto da união do homem e da mulher. Qual o papel do amor no casamento? O amor faz também parte do casamento. Apesar de ele ser primeiro na ordem cronológica, ele é subordinado aos filhos, na ordem das finalidades. Mas é preciso lembrar que o amor é um movimento de atração, de união de dois seres, segundo a razão de bem, jamais segundo aquilo que ofende a Deus.
A razão humana é perfeitamente capaz de orientar os seus amores para agradar a Deus, antes de agradar a nossa própria sensibilidade ou os nossos prazeres. Porque a Igreja proíbe o sexo fora do casamento. A união do homem e da mulher é restrita ao casamento porque o ato sexual foi criado por Deus com uma eficácia própria, que é o fruto que se segue, ou seja, o Filho. Por isso, a união dos corpos no amor puro exige as responsabilidades evidentes diante dos frutos naturais que dela decorrem. O ambiente familiar em torno do pai e da mãe, a transmissão, dos pais para os filhos, da vida virtuosa e do combate contra os vícios, e todos os elementos necessários para o crescimento da criança. O casal assume essa responsabilidade pelo laço estável do casamento. Porque é pecado impedir a procriação através dos métodos artificiais. A pílula, as operações cirúrgicas, os preservativos, ou qualquer outro método para bloquear a eficácia do ato conjugal mudam a essência deste ato, transformando em outra coisa. Quando Deus criou o homem, fez com que sua natureza animal preservasse a espécie através da união do homem e da mulher. Foi para isso que Deus estabeleceu a atração dos sexos opostos e o prazer que decorre dessa união. Ao bloquear a procriação, procura-se apenas o prazer. A mudança da finalidade do ato modifica a sua natureza. Os chamados métodos naturais de limitação da natalidade também são pecaminosos. Os métodos que se baseiam na abstinência sexual durante os períodos de fertilidade da mulher são permitidos pela Igreja por motivos sérios e urgentes. Exemplo disso seria uma grave situação financeira, ou a saúde debilitada da mulher, ou uma situação social de grave dificuldade. Mas esses métodos não bloqueiam a natureza do ato conjugal, visto que o ato não se realiza. E sobre a chamada opção sexual? Diante de tudo o que foi dito sobre o uso do sexo, fica claro que não é permitido ao homem, fora do casamento verdadeiro, usar do sexo, seja de modo natural entre um homem e uma mulher, seja de qualquer modo contra a natureza. Não existe discriminação alguma contra pessoas, apenas a constatação de que certos atos que não correspondem à natureza reprodutiva do homem foram condenados por Deus na Bíblia e no magistério da Igreja. O sexo é um ato da natureza, e não a opção para mudá-lo pela vontade própria do homem. Por que os jovens de hoje se casam tão tarde? Como as mulheres puseram em segundo plano a sua realização pela maternidade e perderam o gosto pelo trabalho do lar, protelam a formação de uma família para depois da formatura ou do estabelecimento profissional. O mundo gira todo em torno do dinheiro e das riquezas, esquecido do que de fato importa. Ao mesmo tempo, com os namoros promíscuos e liberados, os jovens encontram as portas abertas para todo tipo de prazer sexual, e não sentem mais a necessidade do casamento para resolver essa questão. Eles já têm o prazer e fogem das obrigações. Por isto, é muito importante que os pais, professores e sacerdotes eduquem as crianças e jovens no sentido de deixar o namoro para o momento em que poderão pensar em casamento. O namoro precoce é um vício prejudicial para a juventude, que tira os jovens das suas atividades próprias, isola-os da convivência dos amigos, provoca a perda da concentração nos estudos e na prática das virtudes. O custo elevado da festa também atrasa o momento de casar? O custo de um casamento, hoje, equivale à compra de um apartamento ou de um automóvel de luxo. A indústria do casamento espalhou-se por toda parte, escravizou a noiva, excitando-lhe ao extremo a vaidade, transformando-a numa Cinderela de uma noite só. Como isso acontece?
Com a perda da fé, após a Segunda Guerra Mundial, e durante muitos anos ninguém queria mais casar nas igrejas, contrair a responsabilidade sobrenatural do matrimônio. Com isso, criou-se um substituto ao rito do sacramento, que se realiza nos salões de festas, com muito luxo e requinte. Tudo ali é excessivamente caro, muitas vezes de mau gosto. Muitos casais já começam a vida mergulhados em dívidas por causa dessas festas exageradas. E na cerimônia religiosa isso também acontece. Quando as moças católicas quiseram novamente as cerimônias religiosas, esse ritual, paganizado e mundano, voltou-se para dentro da igreja. Os padres acabaram aceitando grandes desfiles pela nave da igreja, luzes coloridas, telões, trompetes com músicos fantasiados, filmadoras e fotógrafos invadindo tudo, enfim, um carnaval dentro da igreja, tudo isso comandado por cerimonialistas que se acham mais poderosas do que o padre. Como solucionar essa questão? É importante que os católicos tenham certo recato no uso dos bens desse mundo. Está na hora de voltarmos à simplicidade e à modéstia nas festas, sejam elas casamentos, aniversários, despedidas de solteiro, particularmente indecentes, e outras. Dentro das igrejas, que tudo seja piedoso, leve, que as flores sejam agradáveis, sem exageros, que as músicas sejam religiosas, tocadas e cantadas para a maior glória de Deus nosso Senhor, e não carregadas de sentimentalismos, que os vestidos, tanto das noivas como das convidadas, sejam decentes, dignos do local em que estão entrando. E durante as festas, o que pode melhorar? É claro que a festa deve ser alegre e servir de encontro dos noivos com seus familiares e amigos. Nesse sentido, os noivos não podem virar escravos de fotógrafos e cerimonialistas, que passam o tempo todo fazendo deles modelos de ensaios fotográficos. Está na hora de a festa voltar a um número reduzido de convidados, mais familiar e amena, menos mundana e agitada. Os católicos devem ainda prestar muita atenção ao tipo de música que aceitam para animar suas festas. Infelizmente, os jovens se inclinam cada vez mais para a sensualidade, a falta de gosto, e os ritmos entrecortados da música moderna. Existe uma relação entre a festa mundana e as separações frequentes. Como os homens são cada vez mais superficiais, egoístas, ignorantes, sem sabedoria e sem fé, não conseguem vencer as dificuldades que sempre existem no convívio, e os casais terminam se separando, para o maior sofrimento dos filhos. As festas superficiais e mundanas só servem para pôr em evidência essa verdade. Porque o divórcio se espalhou tanto. O divórcio, que é como uma bomba de retardo, foi aprovado de modo fraudulento em 1977, sob o silêncio dos bispos, e foi minando as bases da sociedade brasileira ao longo dos anos. Ele causou um círculo vicioso, pois foi aprovado graças à diminuição da fé católica no Brasil, e, ao mesmo tempo, provocou ainda mais a perda da fé dentro das famílias. Pode um divorciado receber a comunhão e outros sacramentos? Todo casamento válido e consumado pela união dos corpos é indissolúvel. Por outro lado, o casamento é também um ato social, público. Como a comunhão e a recepção dos sacramentos são atos públicos da Igreja, um divorciado que se une a outra pessoa não pode comungar ou receber outros sacramentos. Sem contar o fato de que o adultério é um pecado grave que, por si só, já impede de comungar. Quando alguém sofre a separação contra a sua vontade, e permanece na castidade, sem nova união,
pode receber os sacramentos normalmente. Como explicar esse lado definitivo do casamento? Para o mundo atual, instável, inseguro, onde tudo balança ao sabor do que se sente, é difícil compreender a força de um ato definitivo. Porém, basta examinar essa questão pelo seu lado essencial para perceber que o casamento não foi instituído para o benefício próprio do homem ou da mulher. A finalidade do casamento é a fundação de uma nova família. Foi para proteger a família que Deus instituiu o casamento indissolúvel. Ninguém é obrigado a casar, mas quando faz, deve assumir as responsabilidades próprias da família que funda. Qual é, pois, o fundamento do casamento indissolúvel? Deus estabeleceu o casamento, para todos os homens, de qualquer tempo ou religião, como uma união indissolúvel, fundada na fidelidade mútua que brota do amor verdadeiro e permanece firme como a rocha, mesmo no meio da tempestade. A família é o todo que deve ser protegido e preservado. O casal e os filhos são as partes, membros da família, cada qual com sua função no bem comum. O Criador deu ao homem a virilidade, a força física, a condição própria do chefe da família, qualquer que seja o seu temperamento. Por sua vez, a mulher foi criada como companheira do homem, para ser por ele protegida e amada, sendo ela mesma calorosa e receptiva, pronta para colaborar com o seu amado. Enquanto não se casam, tanto o homem como a mulher desenvolvem as características próprias de sua natureza, o caráter viril no homem, e o feminino na mulher. Deveria, ao menos, ser assim. Mas quando chega o momento certo em que se deve entregar um ao outro, o homem sabe que terá de conquistar a sua fortaleza, escalar suas altas muralhas, tomar posse daquela que será sua esposa. Do seu lado, a mulher correrá para lhe abrir as portas, dando-se uma única vez, inteiramente, ao seu marido, aquele que conquistou o seu domínio interior. Quando essa feliz conquista foi consumada pelo sacramento do matrimônio, já não faz sentido desfazer-se aquilo que foi, ao mesmo tempo, uma conquista da natureza, do amor e da graça divina. É ainda viável a família numerosa? Apesar de existir um verdadeiro complô na sociedade liberal contra os filhos, feliz é o casal que aceita com generosidade essa dádiva divina da fecundidade. Como dizia um médico obstetra de idas épocas, todo filho vem com um pãozinho debaixo do braço. Certamente a felicidade de ver seus filhos crescendo e se tornando adultos supera todas as noites mal dormidas e as preocupações. Na casa cheia as crianças aprendem as virtudes, a generosidade, a humildade, a amizade, a obediência, e muitas outras virtudes. O aborto. O que é o aborto? O aborto é um crime hediondo, em qualquer época, em qualquer religião. É um pecado que clama aos seus, contra os inocentes. Ele provoca uma dor constante no coração da mulher. Ele fere a mulher no seu corpo e na sua alma. Ele não tem como ser revertido. Ele impede a salvação eterna de um bebê inocente, que morre sem o batismo. Ele não tem justificativa. Ele é obra do demônio, que reina sobre esse mundo apóstata da fé. Que jamais passe pela cabeça de uma mulher a fraqueza de participar de tamanho crime.